Você já se sentiu desanimado ou confuso ao enfrentar dificuldades? Já se perguntou por quê, como cristãos, passamos por provações tão intensas? O apóstolo Tiago, em sua carta, especificamente no capítulo 1, nos oferece uma perspectiva transformadora sobre o propósito e o valor das provações na vida do crente. Ao invés de enxergá-las como obstáculos insuperáveis, podemos vê-las como oportunidades de crescimento, maturidade espiritual e uma fé mais robusta. Nesta aula, o pastor Augustus Nicodemos vai nos guiar por uma análise cuidadosa do texto de Tiago, ajudando-nos a entender como Deus, em sua sabedoria, permite provações não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Você descobrirá que, em meio às dificuldades, podemos desenvolver perseverança, experimentar um relacionamento mais profundo com o Senhor e amadurecer a nossa esperança nele. Se você deseja compreender melhor por que enfrenta certas aflições e aprender a lidar com elas de forma bíblica e confiante, este vídeo é para você. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você possa continuar acompanhando estudos que fortalecerão a sua fé e trarão clareza em meio às provações da vida. Agora vamos juntos ouvir o pastor Augustus Nicodemos e aprender sobre o crente na provação, à luz da palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Pedimos, nosso Deus, que Tu ilumines o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra, que ela fale ao nosso coração nessa tarde, abençoando cada pessoa que aqui se encontra, trazendo conforto, orientação, consolo, correção
de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tiago, que escreveu essa carta, não é o Tiago apóstolo, mas é o Tiago, irmão de Jesus, que é mencionado lá em Marcos capítulo 6. A razão para essa posição é que Tiago, o apóstolo, foi um dos primeiros a ser executados pelas autoridades judaicas romanas nas perseguições narradas no livro de Atos. Portanto, ele morre muito cedo nas mãos do rei Herodes e não teria condições ou não teria como ter escrito esse livro, porque o livro pressupõe já a formação de igrejas fora de Jerusalém e já um desenvolvimento da teologia cristã. Então, o único Tiago que nós conhecemos no período apostólico e que teria condições de escrever com autoridade essa carta seria exatamente o Tiago, irmão de Jesus, aquele que liderou o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15, juntamente com Pedro e demais irmãos. Não é difícil entender por que é que Tiago escreveu essa carta, que é destinada às 12 tribos que se encontram na dispersão. A dispersão é o nome que se dava a toda a região fora da Judéia, aos judeus que moravam fora da região da Judéia. Eram chamados de a diáspora ou a dispersão. Tiago chama de 12 tribos, figuradamente, para se referir aos judeus cristãos convertidos e, com eles, provavelmente, alguns gentios também. O objetivo de Tiago em escrever a esses irmãos que viviam fora da região da Judéia era, em primeiro lugar, os sofrimentos e as tribulações que eles passavam. O livro aqui nos deixa ver que muitos desses irmãos eram pobres e eram oprimidos pelos seus patrões. A história da igreja nos ensina que grande parte dos primeiros cristãos a grande maioria dos primeiros cristãos era composta dos excluídos e menos favorecidos na sociedade. Eram órfãos, viúvas, soldados, pequenos comerciantes, diaristas, pessoas que trabalhavam nos campos de homens poderosos, e não poucas vezes essas pessoas eram oprimidas pelos seus patrões, que deixavam de pagar o combinado, ou então exigiam deles mais do que havia sido acordado. Tudo isso você vê, por exemplo, no capítulo 5, quando nós não vamos chegar no capítulo 5, mas lá Tiago fala da opressão dos patrões ricos contra aqueles seus trabalhadores mais humildes, particularmente aqueles que eram cristãos. Esses cristãos também eram processados, muitos deles estavam sendo levados às cortes e aos tribunais pelos seus patrões, coisa que Tiago menciona aqui no capítulo 2, e eles blasfemavam, esses ricos blasfemavam do nome de Cristo e perseguiam aqueles cristãos. Havia também doentes, Tiago menciona os doentes no capítulo 5, e embora Tiago não mencione aqui muito claramente, mas nós sabemos que no século I os cristãos eram muito perseguidos em geral. Havia uma atitude de hostilidade da sociedade contra os cristãos. Os cristãos eram acusados de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses daqueles povos, dos povos greco-romanos. Eles eram acusados de serem maus cidadãos, porque eles não reconheciam a divindade do César. E eles também eram suspeitos de canibalismo, de comer carne humana, porque se dizia que uma vez por semana eles se fechavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Então, a mente pagã, né, criava teorias a respeito do que é que os cristãos faziam nessas festas. Então, ser cristão não era muito... significava estar disposto a ser assediado pela polícia local, ter os seus bens arrestados, ser preso, ser ostracizado, ser rejeitado pela sociedade em geral, porque os cristãos não participavam das festas que eram feitas em homenagens aos deuses. Então, era um povo peculiar, era um povo diferente, era um povo extremamente perseguido. Por isso que boa parte do Novo Testamento foi escrita para consolar os cristãos e para orientá-los a como sobreviver no meio das dificuldades. É isso que Tiago faz aqui. A carta de Tiago é destinada, em primeiro lugar, a instruir os cristãos sobre como enfrentar as dificuldades da vida.
Mas há um segundo motivo pelo qual Tiago escreveu essa carta, que era o que parece ser a falta de coerência entre esses cristãos a quem ele escreve, entre o que eles professavam e aquilo que eles praticavam. Você encontra já aqui no capítulo 1, vocês viram, como eu li aqui, não é que Tiago vai reclamar, ele vai criticar aqueles que pensam que só ouvir a Bíblia, os sermões e não praticar, que isso salva. Tiago vai dizer que só ouvir sermões e só ouvir a Bíblia não vai salvar ninguém. Quem não pratica o Evangelho, ele está enganando a si mesmo se ele pensa que está salvo. No capítulo 2, nós vamos ver, mais tarde, vai ser a nossa segunda palestra, Tiago diz que a fé, a declaração de fé, que não é seguida de obras que provem que essa fé é verdadeira, também não salva ninguém. Também não salva ninguém. No capítulo 3, que nós vamos ver, Tiago vai denunciar aqueles que querem ser mestres, querem ser líderes da igreja, mas não controlam nem a língua. Se eles não conseguem controlar a língua, como é que eles vão controlar as outras coisas? É o ponto aqui do capítulo 3. E no capítulo 4 tem esse apego às coisas do mundo que Tiago denuncia, que é mais uma amostra da incoerência daqueles cristãos. Eles diziam que eram discípulos de Cristo, diziam que criam no Evangelho, mas a vida deles não condizia com isso, não estava consistente, não era um reflexo verdadeiro daquilo que eles professavam. Então, esses são os dois pontos principais da carta de Tiago. Primeiro, Tiago quer ajudar aqueles irmãos a enfrentar os sofrimentos e, segundo, quer corrigir esse problema na vida deles e na teologia deles, que é a incoerência entre fé e prática. Agora, o capítulo 1, ele trata das duas coisas. E nós vamos começar, então, com algumas orientações que Tiago dá sobre como eles deveriam enfrentar as provações e os sofrimentos, do verso 2 até o verso 20. Nós temos aqui cerca de 5 ou 6 orientações que Tiago dá para aqueles irmãos. A primeira delas é que eles deveriam, na verdade, se regozijar e se alegrar pelo fato deles estarem passando por provações. Versos 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Aqui no verso 2, Tiago diz que eles deveriam ter por motivo de toda alegria passarem por várias provações. Várias provações significa provações de todos os tipos. Aqui o sofrimento é chamado de provação, porque é isso que ele faz. O sofrimento, as dificuldades, as contrariedades, as frustrações, elas provam, elas testam a genuinidade da nossa fé. Por isso que na linguagem bíblica, o sofrimento geralmente é chamado de provação. Tiago diz aqui que eles deveriam ver, então, as provações, os sofrimentos, como sendo motivo para que eles tenham toda alegria, para que eles se regozijem, em vez de ficarem tristes, em vez de ficarem desanimados, em vez de começarem a criticar a Deus ou reclamar de Deus, eles deveriam, na verdade, ter uma atitude de alegria. Mas qual o motivo, então, para que os cristãos se alegrem quando eles estão sendo provados? Aqui vocês percebem que Tiago está admitindo que o cristão passa por sofrimento. Ao contrário de algumas teologias e alguns mestres que existem no meio evangélico, que dizem que sofrimento é alguma coisa que o cristão não passa se ele for fiel. Se o cristão for fiel, se ele tiver fé, se ele contribuir, se ele plantar uma semente, se ele fizer campanha, se ele fizer sacrifício, Deus vai tirar o sofrimento da vida dele. Ele não vai ser pobre, ele não vai ter doença, ele vai prosperar e ele vai ter todos os seus objetivos alcançados. Parece que Tiago não frequentou uma igreja dessas, não é? Porque ele está dizendo aqui, ele está admitindo que um cristão ele vai passar por provações e por sofrimento na sua vida. A diferença entre o cristão e o não cristão não é que o cristão é poupado do sofrimento aqui nesse mundo. A diferença é como ele reage ao sofrimento. É como ele reage ao sofrimento. Então, está aqui, Tiago está dizendo que quando
a provação vier, a atitude do cristão tem que ser de alegria. Qual o motivo para isso? Está aqui no verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A razão pela qual o cristão deve se alegrar quando ele está sendo provado é que ele sabe que Deus tem um propósito com isso. Deus, quando permite que o sofrimento chegue à vida do seu filho, não é porque Deus está com raiva dele, não é porque Deus deseja destruí-lo ou mesmo castigá-lo, mas o alvo de Deus é produzir perseverança, que é a palavrinha que aparece aí no final do verso 3. Perseverança é a capacidade de você continuar a crer em Deus, mesmo quando tudo está errado, mesmo quando as coisas estão ruins ao seu redor. Você continua crendo em Deus, amando a Deus, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você queira. Mas só existe uma maneira de você aprender a fazer isso, que é através do próprio sofrimento. O que é testado no nosso sofrimento? O que é provado? Está aí no verso 2, não é? No verso 3, que é a nossa fé. A nossa fé é provada. A palavra provar aqui vem do verbo grego, que já foi citado, inclusive, pelo Tiago, na primeira palestra dele, o verbo dokimazo, que era o verbo que era usado para a apuração de metais preciosos, feito pelos ourives, quando queriam depurar o ouro, por exemplo. Pegava o ouro bruto, colocava numa fornalha, e aí aquele fogo depurava o ouro, fazia com que os materiais impuros que ferviam e entravam em ebulição em um grau diferente do ouro, se separasse do ouro, e dessa forma o ouro era provado ou depurado. Então, as provações, elas funcionam como uma fornalha que tem como objetivo depurar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, e separar da nossa fé aquilo que é impuro. Por exemplo, pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas que são vacilantes, mas que duvidam, ou que têm outros motivos para acreditar em Deus, ou que veem Deus como alguém que vem ou existe para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. As provações funcionam como uma grande fornalha onde a minha fé é livre dessas impurezas. E eu aprendo que eu devo crer e confiar em Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode me dar. Como eu sei que, então, uma vez que eu estou consciente de que esse é o propósito de Deus com as provações, então eu me alegro. Eu fico, Deus, eu sei que isso que está acontecendo comigo é porque o Senhor quer que eu seja perseverante, o Senhor quer me ensinar a ser perseverante. Então, isso significa que o Senhor me ama, significa que o Senhor cuida de mim e que o Senhor está interessado comigo. Então, mesmo que esteja doendo, mesmo que eu esteja passando por sofrimento, eu intimamente me alegro porque eu sei que isso não representa um juízo ou uma condenação da tua parte, mas apenas que o Senhor está moldando o meu caráter. O Senhor está me preparando para eu ser um servo teu melhor ainda. No verso 4, Tiago acrescenta que essa perseverança, ou seja, essa capacidade de você continuar firme e confiando em Deus, mesmo que tudo dê errado, ela deve ter ação completa, ou seja, ela deve alcançar um ponto em que ela é perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. O alvo final de Deus é que você seja perfeito, íntegro e que não tenha falta de nada, em nada deficientes. Esse é o alvo de Deus para a sua vida aqui, ou seja, a perfeição. Isso significa que o sofrimento vai continuar até o último dia da sua vida, não é? Porque é através dele que Deus vai produzir em você esse caráter de perfeição, integridade, em que não falta virtude nenhuma. Esse alvo não é alcançado aqui na vida, mas isso não quer dizer que Deus vai desistir dele, nem nós. O nosso alvo é que sejamos perfeitos, íntegros e que não tenhamos falta de qualquer das virtudes cristãs. Para que isso aconteça, é preciso que o sofrimento seja usado em nossa vida para depurar o nosso caráter e a nossa fé. Sabendo disso, eu me alegro. Eu me alegro. Essa é a primeira orientação de Tiago. Qual a atitude do cristão diante do sofrimento? Não de raiva, não de desânimo, não como aqueles
como aqueles que não conhecem a Deus, que vão para a bebida, vão para o sexo, vão para a idolatria ou qualquer outro tipo de maneira de aliviar o sofrimento. Não, a nossa atitude é de dizer: Pai, eu sei que isso está acontecendo porque o Senhor me ama e porque o Senhor deseja fazer com que eu cresça. O Senhor quer que eu amadureça, o Senhor quer que eu me torne um cristão perfeito. Por isso eu agradeço que o Senhor tem dado este sofrimento em minha vida. Segunda orientação de Tiago, que está muito ligada com a anterior, está aí do verso 5 até o verso 8, é que nós devemos, então, pedir a Deus por sabedoria durante o sofrimento. Eu vou ler do verso 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Essa orientação de Tiago aqui, para que os cristãos sofredores peçam por sabedoria, está relacionada com o que ele disse no verso 4. Você vê que no final do verso 4, ele disse que o alvo de Deus é que nós sejamos em nada deficientes. Às vezes as nossas traduções, elas perdem a conexão. É o mesmo verbo, o verbo deficiente, que a palavra que é traduzida como deficiente no verso 4, é a mesma palavra que é traduzida como necessita no verso 5. Então, literalmente, é mais ou menos assim. Ele disse, no verso 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, algum de vocês tem deficiência de sabedoria, ou seja, o verso 5 está continuando o verso 4. No verso 4 ele disse: Deus quer que vocês não tenham deficiência de nada, mas se vocês têm deficiência de sabedoria, então peça a Deus. Então essa é a conexão entre os dois versículos. Agora, por que exatamente sabedoria? Sabedoria aqui não é aquela sabedoria que você vai adquirir numa universidade, numa faculdade, obtendo um diploma, um credenciamento, um certificado. Durante muitos anos, eu fui chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma das maiores universidades brasileiras. Ela é da Igreja Presbiteriana, é uma universidade cristã, tem mais de 50 mil alunos hoje, é uma das universidades top lá no Brasil. E durante muitos anos eu trabalhei como chanceler da universidade lá. E conheci muitos homens e mulheres que fizeram doutorado em Harvard, em Princeton, fizeram na Universidade Livre de Amsterdã, se graduaram na Universidade de Nova York, obtiveram seus diplomas nas universidades mais autorizadas do mundo, mas a vida deles era um fracasso total. Os filhos nas drogas, já eram divorciados, já iam um terceiro ou quarto casamento, pessoas que tinham problemas com embriaguez, que às vezes vinham dar aula e estavam embriagados, e tinham um PhD, um doutorado. Então, não é essa sabedoria que Tiago está falando. Não. A sabedoria aqui é aquela mesma sabedoria que você encontra no livro de Provérbios, não é? O Hokmah, em hebraico, que é a sabedoria que consiste na habilidade e na capacidade de discernir entre o bem e o mal, à luz do temor de Deus. Lá no livro de Provérbios está dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é aquela sabedoria prática para o dia a dia. Uma pessoa simples que tem o temor de Deus, ela é mais sábia do que um PhD, um doutor que estudou nessas universidades, mas cuja vida é um fracasso completo. Ele não toma as decisões ou não tem sabedoria para cuidar do seu casamento, dos seus filhos, cuidar dos seus amigos e dos seus relacionamentos ou do seu dinheiro. Então, essa sabedoria que Tiago está falando aqui é aquela capacidade de saber tomar a decisão certa no meio da provação. Tem que lembrar que o contexto aqui é provação, é sofrimento. Então, se no meio do sofrimento alguém tem falta de sabedoria, deficiência de sabedoria, peça a Deus. O que sabedoria tem a ver com provação e com sofrimento? Eu acho que é o que nós mais precisamos na hora do sofrimento. Vamos imaginar.
De repente, seu filho, ele vai para as drogas. E você, como cristão, não pode fazer como o homem do mundo faz. Às vezes, o homem do mundo, que não conhece a Deus, simplesmente bota o filho para fora de casa. Não quero saber mais de você. Vai embora. Será que essa é a atitude certa do cristão? Ou a filha do cristão aparece grávida? Não é? Então, ela quer abortar a criança. Ela não quer a criança, ela quer abortar a criança. O que é que um cristão vai fazer? Ou o negócio do cristão não está indo muito bem. De repente, aparece uma proposta ilegal para ele ganhar dinheiro, mas que não está correto. Ele está passando por sofrimento. O negócio dele está indo ruim. E ele tem uma solução, mas que não é uma solução certa. Ele precisa de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria na hora que o sofrimento vem, para que nós tomemos aquelas decisões que estão de acordo com a palavra de Deus. A maioria dos cristãos erra exatamente durante a hora do sofrimento, que toma as decisões erradas. Toma as decisões erradas. Faz opções por caminhos mais fáceis, mas que não são os caminhos certos, que honram a Deus e depois trazem vergonha sobre Deus e sobre eles. Por isso que Tiago apresenta a sabedoria aqui como sendo aquela virtude pela qual nós devemos orar. Se alguém tem deficiência em sabedoria, peça a Deus. Aqui, o que Tiago está lembrando, embora ele não mencione aqui, mas o que ele está lembrando é aquele episódio do Antigo Testamento, quando o rei Salomão foi colocado no trono de Israel, e Deus apareceu para ele e disse: peça o que você quiser que eu lhe dou. O que foi que Salomão pediu? Ele já era sábio para poder pedir isso, né? Porque um tolo ia pedir: eu quero muito dinheiro, né? Eu quero muito dinheiro e poder. Mas Salomão já era sábio o suficiente para dizer: Deus, quem sou eu à frente desse grande povo? Eu sou uma criança, por isso eu preciso de sabedoria. E Deus não somente lhe deu sabedoria, como deu muito mais daquilo, inclusive aquilo que ele não tinha pedido, não é? Aquilo que ele não tinha pedido. Pois o mesmo Deus de Salomão é o mesmo Deus nosso. E Tiago está dizendo aqui que se você tiver falta de sabedoria, você deve pedi-la a Deus. E ele acrescenta, para nos encorajar, que a todos dá liberalmente. Não foi só a Salomão, não. Ele pode nos dar sabedoria no meio do sofrimento, para que nós saibamos o que fazer. E diz que Deus dá liberalmente, quer dizer, generosamente. E nada lhes impropera. Nada, improperar significa, eu não sei se vocês têm essa expressão aqui, passar na cara de alguém um favor que foi feito. Do tipo assim, eu chego para você e digo: por favor, me empresta, a moeda é mitral, não é isso aqui? Medical. Pronto, nome bonito, viu, para uma moeda. Eu chego para o Tiago e digo aqui: Tiago, me empresta 1000 medicais. E Tiago disse: eu já te emprestei semana passada. O que é que você fez com esse dinheiro? Isso é passar na cara o favor, é improperar. É isso que significa improperar. Então, o que Tiago está garantindo aqui é que se você pedir a Deus sabedoria, Deus não vai dizer: eu já te dei sabedoria semana passada e você não usou bem, por que eu vou lhe dar agora? Não é? Então, Deus não impropera. Toda vez que nós chegamos para Deus, para pedir a Deus alguma coisa, Tiago diz aqui que nós podemos estar seguros e tranquilos de que Deus nos dá liberalmente e que Ele não vai lançar em rosto, Ele não vai nos criticar pelos nossos erros passados e cometidos, se foram todos perdoados. Mas há uma condição que Tiago coloca no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, Deus está disposto a dar, mas Ele quer de nós que nós confiemos nele. Pedir com fé, em nada duvidando, não significa determinar a Deus que Deus tem que fazer aquilo, como algumas pessoas ensinam os cristãos a fazer, a declarar e exigir de Deus. Tem pastores que dizem que o crente tem que exigir de Deus os seus direitos. Eu digo uma coisa a você: nunca diga para Deus: Deus, me dá o que eu tenho direito, porque na hora que você disser isso, Deus vai abrir o chão e você vai cair no inferno na hora, porque é esse o seu direito. É só isso que Deus lhe deve.
nada mais. Você não tem direito nenhum diante de Deus, porque você é um pecador, membro de uma raça perdida e pecadora, que é a raça humana. Você não tem direito a nada, a não ser a condenação eterna. Tudo mais é favor, é graça. O ar que você respira é graça de Deus. A vida é misericórdia de Deus. Então, quando Tiago diz, peça, porém, com fé em nada duvidando, ele não está assim dizendo que Deus não está nos encorajando a cobrar de Deus ou exigir de Deus alguma coisa, mas está nos ensinando a nos achegar a Deus com humildade e dizer, Deus, eu não tenho sabedoria, eu não sei o que fazer, mas sei que o Senhor é bom, que no passado o Senhor atendeu Salomão, quando Salomão pediu sabedoria. Então eu, também na mesma situação, venho diante do Senhor e peço que o Senhor me auxilie para saber o que fazer nesse momento difícil que eu estou passando. Aí sim, Tiago diz, Deus vai ouvir. Mas aquele que duvida de Deus, que não se achega a Deus, que questiona se Deus tem boa vontade ou desejo de nos atender, Tiago compara aqui a duas coisas. Primeiro, a onda do mar. Verso 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vocês moram perto do mar, vocês sabem muito bem o que é que Tiago está dizendo aqui. As ondas, elas são levadas pelo vento. Quando sopra o vento da terra para o mar, a onda vai numa direção. Quando o vento vem do mar para a terra, ela muda de direção. E essas mudanças podem ocorrer várias vezes durante o dia. O homem que não tem, ou a mulher que não tem confiança firme em Deus, ele é levado de um lado para o outro de acordo com a mudança do vento. Quando o vento do sofrimento vem, ele vai para o lado da dúvida. Quando o vento da boa fortuna ou da tranquilidade vem, ele tem confiança em Deus. Então, ele é levado de um lado para o outro de acordo com as circunstâncias. Quando tudo está bem, ele é um crente fiel, está louvando a Deus, ele faz um ministério bom, ele agradece a Deus, quando tudo está bem. Quando, de repente, as coisas estão mal, ele para de orar, ele questiona Deus, ele fica com raiva, ele desanima, ou seja, é um inconstante, ele vai de um lado para o outro, é como a onda do mar. Tiago diz aqui no verso 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus não vai atender os pedidos dessa pessoa, exatamente por causa da inconstância dela, levada de um lado para o outro pelas circunstâncias da vida. Com isso, Tiago ensina que nossa confiança em Deus, e é isso que é perseverança, a nossa confiança em Deus independe dos ventos que sopram. Se forem bons ou maus, temos que confiar em Deus. A segunda comparação está no verso 8. Tiago diz que o homem que duvida é como... Ele diz que é um homem de ânimo dobre. Essa palavra ânimo dobre, essa expressão ânimo dobre, é uma palavra só na língua grega, que significa duas almas, dipsihos, duas almas. O que é uma pessoa de ânimo dobre ou de alma dupla? É uma pessoa que tem uma alma puxando para um lado e tem outra alma puxando para o outro lado. Ele está dividido. Tem hora que ele vai para um lado, tem hora que ele vai para o outro. Tem hora que o ânimo dele é servir a Deus, amar a Deus, fazer as coisas certas, e tem outra hora que vai para o contrário. É o desânimo, é a dúvida, é a incredulidade. Então, Tiago chama essa pessoa de ânimo dobre, uma pessoa que tem duas almas dentro dela. O ideal que Deus quer de nós é que nós estejamos coerentes dentro de nós, que nós tenhamos um só propósito, uma alma só, andando na mesma direção que é servir a Deus. Final do verso 8, Tiago diz que esse homem é inconstante em todos os seus caminhos. Tem hora que ele vai para um lado, tem hora que ele vai para o outro, quando tudo vai bem é uma coisa, quando o sofrimento chega é outra coisa, ele é incerto, é inconstante, tem altos e baixos o tempo todo na vida dele. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Agora, aqui talvez seja importante fazer uma ressalva. Os nossos sentimentos, isso aqui que Tiago está falando é da fé da pessoa. É que a pessoa tem hora que ela está firme, tem hora que ela está vacilando. É possível que um crente fiel, ele sinta altos e baixos com relação às emoções.
Tem dias que eu acordo e eu não estou sentindo nada. Eu oro, não sinto absolutamente nada. Abro minha Bíblia para ler, não estou sentindo nada. Às vezes isso pode durar uma semana, às vezes 2 semanas, em que parece que Deus não está me ouvindo. Eu não estou sentindo absolutamente nada. Mas eu já aprendi que nós andamos por fé e não pelo que sentimos. Então eu continuo perseverando, mesmo que meus sentimentos estejam lá embaixo. Num voo de avião, não é? Quando a gente está no avião, que tem um céu claro, maravilhoso, não é? O piloto pode até pilotar pelo que ele está vendo, mas de repente o avião entra numa nuvem, e aí você tem que pilotar com base nos instrumentos, você não está vendo nada. Você tem que pilotar na base dos instrumentos. Às vezes a nossa vida ela entra numa nuvem, e você não está sentindo nada, você não está vendo nada, você não está experimentando nada. Então, perseverança é a capacidade de você continuar, mesmo quando os sentimentos estão lá embaixo, mesmo quando você não está sentindo nada, mesmo quando a dor, a provação e as dificuldades estão batendo na porta. Para isso que nós precisamos de sabedoria. Primeiro ponto, como nós devemos reagir diante do sofrimento? Primeiro, tendo toda alegria, entendendo o porquê do sofrimento. Segundo, pedindo a Deus sabedoria para que você não seja inconstante em todos os seus caminhos. Terceiro, não deixando as situações de riqueza e pobreza afetar a sua fé. 9 a 11. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Irmãos, eu acho que não existe nada que prove mais a nossa fé do que o dinheiro, ou a falta dele. Por isso que Tiago colocou isso aqui em terceiro lugar. Ele diz que o irmão, verso 9, o irmão de condição humilde, ele tem que se gloriar na sua dignidade. O que é alguém de condição humilde? É alguém que tem poucos recursos financeiros, que não tem muito dinheiro, que não tem uma casa própria, que não tem dinheiro para se vestir bem, nem para educar bem os seus filhos, ou não tem dinheiro para ter um automóvel, ou anda a pé, ou alguém que tem muita dificuldade. Em algumas igrejas, vocês vão ver que ser pobre é pecado. Não é verdade? Você vai ter aí pregadores que vão dizer que se você plantar semente, fizer campanha, der para Deus e der com sacrifício, Deus vai retribuir 3, 4 vezes mais. Ou seja, se o cristão é pobre, é porque ele não tem fé, porque ele não tem sacrifício, porque ele não deu a Deus o suficiente. Tiago, porém, diz aqui que o irmão pobre, ele se glorie na sua dignidade. Então, há uma dignidade na pobreza. Ser pobre não significa ser indigno. Ser pobre nem sempre é vergonha. Se você é pobre porque você é ladrão, porque você é preguiçoso, porque você não quer trabalhar, aí é uma vergonha. Mas, às vezes, a pessoa trabalha, a pessoa é honesta, ela deseja fazer a coisa certa e, simplesmente, ela não fica rica. Porque há circunstâncias e há condições que estão além de nós, fora da nossa capacidade. Então, nem sempre a pessoa de condição humilde é uma desonra. Tiago diz que ele tem que se gloriar na sua dignidade, porque ele é mais rico de todos. Olha o que Tiago diz aqui no capítulo 2, no verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você pode ser um cristão pobre, mas isso não quer dizer que você é indigno, porque você é rico na fé e herdeiro do reino que Deus prometeu aos que o amam. Então, o que Tiago está dizendo para os irmãos pobres é isso: meditem na verdadeira riqueza, porque às vezes a pobreza ela é uma fonte de provação. Você olha para o irmão rico e diz assim: por que ele é rico e eu não sou? Eu queria ter o carro que aquele irmão tem. Eu queria ter a casa que aquela pessoa tem. Eu queria poder mandar meus filhos para a mesma escola que ele manda, mas eu não tenho condições. Então, a pobreza ela é uma grande fonte de provação
e de teste para o coração nosso. Tiago diz, meu irmão, não deixa que a sua situação de humildade agora, de pobreza, afete a sua fé. Porque existe uma glória, existe uma dignidade no cristão, mesmo quando ele está pobre, e ele é herdeiro do reino que Deus prometeu aos que o amam. Da mesma forma, Tiago agora diz para os irmãos ricos, no verso 10, e o rico se glorie na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A flor da erva era aquelas florzinhas que cresciam nas planícies da Palestina durante a primavera, muito coloridas, bonitas, mas eram de pouca duração. O sol saía, elas queimavam, secavam, a dona de casa passava, colhia aquelas flores murchas com os seus talos, não é? E levava para casa para jogar na lenha, no fogão, para fazer comida. Então, uma coisa tão bonita, mas que durava 2 ou 3 dias. Tiago diz, assim é o rico. Não é? Ele passará como a flor da erva. As riquezas aqui desse mundo, elas são passageiras. Quando você compara com a eternidade que Deus preparou para nós, tudo isso aqui é muito passageiro. O que Tiago quer é que aqueles irmãos que têm riquezas, que têm propriedade, que têm algum dinheiro, eles não coloquem a sua confiança nisso. Eles não dependam disso, que não seja o Deus da vida deles, porque estas coisas vão passar. Verso 11, o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico no seu caminho. O que é que Tiago quer aqui? O que ele está dizendo? É que um dia nós somos pobres, outro dia nós somos ricos. Um dia nós somos ricos e outro dia nós somos pobres. Essas situações, elas mudam. Um dia você tem, outro dia você não tem. Se a sua fé for depender das mudanças da situação econômica, financeira do seu país, da sua cidade, da sua família, então você vai ser como aquele crente inconstante, de um lado para o outro, mudando a cada dia de acordo com a sua situação financeira. Então, não deixe a pobreza ou a riqueza afetar a sua confiança em Deus. Se você é pobre, glorie-se no fato de que você tem dignidade. Se você é rico, glorie-se em Deus e não nas suas riquezas, porque elas vão passar um dia, e muito breve. Nós poderíamos citar aqui dezenas de exemplos de como pessoas que eram ricas de um dia para a noite perderam tudo. Não faz muito tempo, nos Estados Unidos teve uma crise aí, imobiliária, mansões que valiam $1 milhão, no dia seguinte valiam 100 mil. Lá no Brasil, no meu país, teve um presidente que, assim que foi eleito, ele confiscou todo o dinheiro do povo que estava guardado em poupança. O pai da minha esposa, que tinha guardado um dinheiro para comprar, já idoso, para comprar depois que ficasse velho, o governo pegou. Ele foi dormir, dono de uma casa, acordou sem ter onde morar. Não é? Então, isso muda. Da noite para o dia, situações se alteram. Então, não deixa isso afetar. Quarta orientação de Tiago, do verso 12 até o verso 15, existe a diferença entre tentação e provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui Tiago está fazendo a diferença entre tentação e provação. É muito importante fazer essa distinção. As duas coisas são muito parecidas, tanto é que na língua grega é a mesma palavra, peirasmos, que pode ser traduzida como provação ou pode ser traduzida como tentação. Vai depender do contexto, da situação. Olha como o Tiago faz essa explicação aqui. No verso 12, ele diz que bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que suporta com perseverança, aqui é a nossa palavrinha de novo, né? Que suporta com perseverança a provação. A provação é o termo que é usado para o sofrimento quando ele é usado por Deus para nos fazer o bem. Então,
bem-aventurado e feliz aquela pessoa que suporta com paciência a provação, aquele sofrimento que Deus mandou para criar fé em nós e para nos fazer maduros. Por quê? Bem-aventurado. Ele diz no final do verso 12: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui a vida nossa cristã é comparada a uma escola, onde Deus dá diferentes provas. E se você for aprovado, você vai receber um certificado. O certificado aqui é a coroa da vida. Fim da vida, na vinda do Senhor Jesus Cristo, aqueles que suportaram com perseverança a provação e que foram aprovados porque reagiram da forma certa, eles receberão a coroa da vida. Coroa da vida aqui pode ser traduzido a vida como coroa, ou seja, como recompensa gloriosa, receberá a vida eterna. Essas pessoas, Tiago diz aqui, são aqueles que amam a Deus. Deus prometeu aos que o amam. Quem ama a Deus, no meio do sofrimento, ele vai reagir da forma correta. E ele vai ser aprovado por Deus. Deus vai dizer, muito bem, eu mandei esse sofrimento para você e você se comportou da maneira correta. A sua recompensa será a vida eterna no final da sua vida, porque eu sei que você me ama. Quando eu terminei o meu doutorado nos Estados Unidos e voltei para dar aula no Brasil, e eu era daqueles professores assim muito exigentes. Sabe como é um novo doutor, não é? Assim que a gente está, né? E aí eu disse assim, eu resolvi que eu ia lá na minha aula, eu ia dar provas muito difíceis, porque eu queria colocar para fora da escola todo aluno ruim. Então minhas aulas tinham como objetivo reprovar o maior número possível. E as minhas provas, não é? As minhas provas eram terríveis. O pessoal tinha medo. Se eu dissesse que ia ter prova na sexta-feira, na segunda-feira o aluno já estava com dor de barriga, não é? Ele, não é, passava a semana sofrendo, pensando no que viria na sexta-feira. Depois eu, não é, casado, os filhos vieram, 4 filhos, não é? Eu amadureci mais um pouco e aí eu mudei. Hoje em dia, quando dou prova, minhas provas continuam sendo difíceis. Mas a intenção é outra. Eu antes dava uma prova para reprovar, mas hoje eu dou uma prova difícil, a mesma prova, para dar uma oportunidade para os bons alunos serem aprovados. É a mesma coisa, mas a intenção é outra, né? É a mesma coisa, mas a intenção é outra. Então, Deus, quando prova você, o alvo de Deus, é por isso que é chamado de provação. O alvo de Deus, quando Ele dá um teste a você, que é o sofrimento, não é expulsar você, mas aprovar você e lhe dar a coroa da vida. O alvo de Deus é esse, é positivo. A tentação é diferente. A tentação, aquilo que é visto como uma provação, ela pode virar uma tentação. Que vem do diabo, sim, mas especialmente do pecado que habita em nós e cujo alvo é nos excluir e separar de Deus. Verso 13, por isso que ele diz aqui, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Aquele mesmo evento que é uma provação da parte de Deus, ele pode virar uma tentação. Deixa eu explicar. Vamos imaginar que amanhã, segunda-feira, você volta para o seu trabalho, vai trabalhar lá no escritório onde você trabalha, ou no lugar onde você trabalha, e aí seu João, que trabalha com você há 40 anos, não está mais. Seu João foi aposentado, o chefe, ele trocou seu João por uma estagiária, uma mulher de 23 anos, muito bonita, extremamente sensual e que fica lhe provocando. Então, aquilo é, da parte de Deus, uma provação. Deus quer saber se você vai ser fiel. Se você vai ser fiel à sua esposa. Se você vai continuar amando a sua esposa mais do que outras pessoas. Se você vai respeitar aquilo que Jesus disse, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então, aquilo é uma provação.
não é? Deus não quer que você caia, que você peque, mas Ele está testando os limites da sua fidelidade. Porque ser fiel a Deus com seu João é uma coisa, e ser fiel a Deus com aquela estagiária de lado é outra, não é? Então essa é uma provação. Mas o que é que vai acontecer? Isso que da parte de Deus é uma provação, por causa do seu coração, vira o quê? Uma tentação. Para você olhar, para você querer, para você cobiçar, para você fazer uma proposta, alguma coisa assim. Então, se isso acontecer e você tomar a decisão errada com aquela mulher, não coloque a culpa em Deus, dizendo assim: Deus, eu fiz a coisa errada, mas foi porque o Senhor mandou aquela mulher lá. Resposta de Deus: meu filho, eu não mandei aquela mulher lá para você adulterar, eu queria testar a sua fé. Porque uma coisa é você me amar com seu João, não é? Eu queria ver se você me amava agora ali. Então, o alvo de Deus nunca é que você peque. Nunca. Deus quer que você peque. Se você pecar, verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está querendo evitar aqui é que quando os cristãos caem em pecado durante o sofrimento, durante a provação, eles coloquem a culpa em Deus. Tiago diz: não, Deus não tenta ninguém. O objetivo do sofrimento não é lançar você no pecado. Se você pecou, a responsabilidade é sua. Imagine essa história. Um homem vai andando na rua e, de repente, uma mulher muito bonita, sensual, vestida de maneira provocativa, se encontra com ele. E aí conversa com ele, seduz e atrai aquele homem para a casa dela. E lá eles têm relações. E ela fica grávida. E aí, depois de um tempo, a criança nasce. E assim que ela pode, ela mata o pai. Parece um enredo assim de uma novela, não é? De uma história, um drama de cinema, não é? Sabe quem escreveu esse roteiro, essa história? Tiago. Aqui, ó. Não é? Vamos ler de novo? Verso 14. Olha lá. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça aqui representada por uma mulher, não é? Quando esta o atrai e seduz. A cobiça está dentro do nosso coração. E a cobiça nos atrai e a cobiça nos seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido é engravidado. Quando é que a cobiça engravida? Quando a gente diz sim para ela. Não é pecado você ser tentado. Não é pecado. A tentação está dentro de nós e vem de fora. Então, não é pecado ser tentado. Pecado é quando você diz sim. Quando você aceita, aí a cobiça engravida. E ela dá à luz um filho. Qual é o filho que nasce da união da cobiça com a sua vontade? O pecado. E o que é que o pecado faz comigo? Me mata. Quando ele nasce, ele me mata. Por que Tiago conta essa história? É para dizer muito claramente aos cristãos: se você pecar, o pecado é seu filho. Faça o teste de DNA. Ele é seu filho. Não venha dizer que foi Deus, a culpa é de Deus, porque não é de Deus. Você é responsável. Vocês notaram uma coisa interessante aqui? Quem é que está faltando nessa história aqui? Que Tiago não menciona? O diabo. Porque quando os crentes não botam a culpa em Deus, não colocam a culpa em Deus, eles colocam a culpa em quem? Não foi isso que Eva fez? Tiago nem menciona o diabo aqui. Nem menciona, ele já vai dizendo logo: se você pecou, a culpa é sua. Deus não tenta ninguém. As provações e os sofrimentos têm como objetivo provar a sua fé. Se você foi tentado e caiu, é por conta da cobiça do seu coração que você aceitou.
e por isso você gerou o pecado, e o salário do pecado é a morte. Aqui está, então, a quarta orientação de Tiago. Faça a diferença entre tentação e provação, e não coloque a culpa em Deus se você está passando por momentos difíceis causados pelas suas escolhas erradas. Do verso 16 ao verso 18, na verdade, é uma continuação, onde Tiago nos assegura isso, que Deus não tem como objetivo nos lançar no pecado. Olha o que ele diz, verso 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que Tiago está dizendo aqui é: de Deus só vem o bem. Toda boa dádiva, ele diz no verso 16, não se enganem pensando ao contrário disso. Verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Ou seja, de Deus só vem o que é bom. Deus não manda a tentação. Deus não manda a tentação para você. Dele só vem o que é bom. Ele diz aqui, ele chama Deus de o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pai das luzes, as luzes aqui, provavelmente é uma expressão que significa o sol, a lua e as estrelas. E Deus diz que no Pai das luzes não existe variação ou sombra de mudança. Aqui um trocadilho muito interessante. As luzes, quando elas se mexem, produzem uma variação na sombra. Se eu estou em pé, no dia, a minha sombra está aqui à minha direita. O sol está aqui. Quando o sol muda, a minha sombra varia. Deus não é como o sol, a lua ou as estrelas que variam e produzem aqui, como ele diz, sombra de mudança ou mudança na sombra. Existe aqui um contraste entre Deus, que é imutável, e as luzes que ele criou, que produzem mudança na sombra, são variáveis. O propósito de Deus é único. Ele não acorda um dia dizendo assim, eu vou destruir João, e no outro dia ele diz, acorda dizendo, hoje eu vou abençoar João. Não. Deus não varia como a sua criação. O propósito dele é imutável, não há variação em Deus. O alvo dele é nos fazer bem. Como ele diz aqui no verso 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ora, se Deus nos gerou, nos fez novas criaturas pela sua palavra, nos deu um novo nascimento, para que nós fôssemos as primícias, ou seja, a melhor amostra da sua criação, por que é que ele mandaria o pecado e a tentação para nós, para nos fazer cair? De Deus, lá do alto, só desce bênção para o povo de Deus. Até o sofrimento tem que ser visto como bênção. Tiago diz isso, não é? Foi o primeiro argumento dele, por isso a gente tem que se alegrar. De Deus só vem bênção, e o propósito dele para conosco é imutável. E essa é uma das grandes doutrinas da teologia reformada, a perseverança dos santos. O Deus que nos escolheu e nos amou antes da fundação do mundo, nos predestinou. O Cristo que morreu por nós, Espírito Santo que nos chamou e nos habita em nós, garante a nossa perseverança aqui nesse mundo. Ora, esse Deus é imutável, não é? Esse Deus é imutável. Estou tentado a fazer uma brincadeira aqui, Tiago, eu não sei se vai dar certo essa piada. É por isso que a gente diz que a flor dos calvinistas, né, dos reformados, é a tulipa, né? Vocês conhecem a tulipa? Né? Total depravação, os 5 pontos do calvinismo, né? E o do arminiano é a margarida, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, bem me quer. Porque varia, foi mal essa, não foi, Tiago? Devia ter ficado calado, né? Eu não devia ter contado essa. Mas, de qualquer forma, né, é só para mostrar a imutabilidade de Deus no seu propósito. Né? Não diga, se você cair, que foi Deus que levou você ao pecado. Não é? Porque o propósito de Deus é nos fazer primícias das suas criaturas. Último argumento, última orientação de Tiago aqui, do verso 19 a 20, sobre como reagir no meio do sofrimento. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa última orientação aqui é para que nós controlemos a nossa língua no meio do sofrimento. Todo mundo sabe que a nossa primeira reação, quando o sofrimento bate na porta, é a gente dizer coisas que não devia.
E depois que o sofrimento passa, a gente olha para trás e se arrepende de coisas que disse, mas aí já é tarde. Palavras são como flechas, são como penas que você sacode ao vento. Uma vez que você sacudiu, para pegar de volta vai ser muito difícil. Então ele orienta aqui, meus amados irmãos, vocês sabem estas coisas todas que eu falei, não estou dizendo nada novo. Por isso, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, não fique com raiva, não seja a sua primeira reação quando o sofrimento chegar. Antes de você dizer alguma coisa, primeiro ouça. Todo homem seja pronto para ouvir. Ou seja, procure escutar o que outras pessoas vão dizer. Não tome uma decisão, não reaja logo no meio do sofrimento. Geralmente a gente diz coisas, a gente fala palavras, inclusive para amigos, para a esposa, para o marido. Quando a gente está com raiva, a gente faz coisas que a gente não queria fazer. Tiago disse, vocês sabem de tudo isso que eu falei aqui, então coloquem em prática. Quando vier o sofrimento, primeira coisa, ouça. O que é que a palavra de Deus está me dizendo? O que é que os meus mestres estão dizendo? O que os meus líderes estão dizendo? Antes de você falar o que você não deve. Por quê? Porque a ira do homem, verso 20, não produz a justiça de Deus. Um homem irado, uma mulher irada, ele não vai dizer coisa nenhuma que vai promover a justiça de Deus ou mostrar que Deus é justo. O nosso alvo é mostrar que Deus é justo, que Ele é glorioso, que Ele é misericordioso e que Ele é bom. Um crente, um cristão irado, ele vai dizer coisas que não produzem a justiça de Deus. Vai desonrar a Deus e vai trazer vergonha a Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é que eu nasci assim, eu sou assim. Tem pessoas que elas estouram, né? Elas ficam com raiva na hora, muito rapidamente. Elas dizem, eu nasci assim. É o meu jeito de ser, eu gosto de dizer as coisas assim, na cara, né? Logo. O problema é que essas pessoas não gostam quando as outras fazem isso com elas, né? Elas não gostam. Então, se você tem problemas com sua ira, lembre-se que o fruto do Espírito é domínio próprio. O Espírito Santo pode produzir domínio próprio. E você não tem que responder com ira e reagir com raiva quando as coisas não são do jeito que você queria. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. Você tem que ouvir e você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Tiago, me diga, Kevin, quanto tempo eu tenho? Tenho 3 minutos para cobrir 20 versículos ainda. Vamos lá. Por que Tiago está dizendo aqui? Vocês sabem essas coisas. Ou seja, Tiago não disse nada novo que aqueles cristãos não sabiam. Mas por que Tiago se vê na necessidade de dizer essas coisas de novo? A resposta agora está naquele segundo problema que eu contei. A incoerência daqueles irmãos. Eles diziam que eram crentes, mas na prática eles não funcionavam como crentes. Quando vinha o sofrimento, eles estavam reagindo igual às pessoas do mundo que não conhecem a Deus. Então agora, na parte seguinte, Tiago diz, vocês têm que praticar o que vocês sabem. Vocês têm que colocar em prática. Geralmente os cristãos precisam muito mais colocar em prática o que já sabem do que aprender novas doutrinas. Se apenas colocássemos em prática aquilo que já sabemos, haveria uma mudança muito grande na vida do indivíduo, na família e na sociedade. Portanto, verso 21. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que esse versículo está dizendo aqui? Tiago está usando uma figura tirada da agricultura. A gente sabe que quando a gente vai para uma roça ou para uma fazenda, a gente vai plantar alguma coisa, primeiro a gente tem que capinar, a gente tem que tirar o mato, tem que tirar a pedra, tem que tirar o lixo, e depois a gente joga a semente, para que a semente tenha espaço para poder crescer. O coração humano é comparado a um pedaço de terra, onde acumula a maldade. Para onde é que entra a maldade que acumula no coração? Pelos olhos e pelo ouvido. Todo dia a gente está vendo o que não presta, escutando o que não presta. Então aquilo entra e vai para o coração. Aí quando você vai ouvir a palavra de Deus, que é uma semente, ela cai no seu coração,
que é como essa terra cheia de pedra, cheia de lixo e cheia de espinho. A semente não pode crescer. Então você tem que se despojar primeiro. É isso que Tiago está dizendo aqui. Você tem que, vamos ver o verso de novo, 21. Portanto, despojando-vos, despojar significa desnudar, tirar fora toda impureza e acúmulo de maldade, quer dizer, aquela maldade e impureza que ficou acumulada no seu coração. Acolha com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra de Deus pregada é como uma semente que é plantada no seu coração. Mas você então tem que despojar-se de todo aquele acúmulo de impureza que está impedindo que a palavra penetre. Essa palavra, ele diz aqui, é poderosa para salvar a sua alma. Mas se ela não for acolhida num coração limpo, ela não vai dar fruto. Você conhece a parábola do semeador contada por Jesus, não é? Dos 4 corações solos demonstrados ali, apenas um funcionou. Nos outros 3, a semente caiu e não deu fruto. Aqui ele diz que você tem que se despojar, limpar do acúmulo de maldade, para que a palavra de Deus possa prosperar. Essa é a razão pela qual muitos cristãos ouvem, e a palavra de Deus não dá fruto. Por quê? Porque o coração está com um acúmulo de maldade e de impureza. Acúmulo de maldade e de impureza. Tem que jogar fora. Como é que a gente faz isso? Tiago vai dizer no capítulo 4, nós vamos chegar no capítulo 4, pelo arrependimento e mudança de vida. Mas se nós não limparmos o coração para a semente da palavra de Deus ser semeada e plantada ali, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Há salvação para quem não pratica a palavra de Deus? Não. Como ele diz aqui em seguida, tornai-vos praticantes, verso 22. Tornai-vos, pois, não pois aqui é a consequência, eu tenho que correr porque eu tenho 3 minutos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não pense que religião vai salvar você. Um religioso, ele faz todas as coisas da religião, ele vai para a igreja, ele senta, ele ouve o sermão e vai para casa, mas a vida dele não muda. Religião não vai salvar você. Você tem que se tornar praticante da palavra. Tiago aqui dá uma ilustração, no verso 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Todo mundo sabe o que é que Tiago está falando aqui. Você chega na sua casa, vai no seu banheiro, tem um espelho lá. Então, quando você acorda de manhã, você vai no espelho, você olha lá no espelho e o espelho mostra tudo o que você precisa fazer no seu rosto. Seu cabelo está todo despenteado, não é? A maquiagem está borrada, tem coisa no olho, tem coisa saindo pelo nariz, não é? A barba tem que ser feita. Não é? Isso é para dizer que meu tempo acabou? Não, né? Não. Eu estou com medo, né? Não é? Está entendendo? Você olha no espelho e você percebe todas aquelas coisas que o espelho está mostrando que você deve fazer. Agora imagina, você olha no espelho, se vira, troca de roupa e vai para o seu trabalho. E não faz nada, não penteia o cabelo, não lava o rosto. Não parece alguma coisa idiota? Pois é exatamente o que acontece quando você ouve a palavra de Deus. Ela funciona como espelho da sua alma. Você vê exatamente o que você precisa mudar. Você se levanta, vai sair por ali e não vai tomar nenhuma atitude. É a mesma coisa de quem olha no espelho, se vira e não faz nada. Por isso o Tiago diz, você tem que ser praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo. E terminando, porque eu tenho 2 minutos só, aqui do verso 25 a 27, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele está aqui citando o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Ele está citando aqui. Ele está dizendo que quem praticar a palavra de Deus, esse vai ser próspero. Quer ser próspero? Então, não é plantar, não é mediante oferta, sacrifício, dar dinheiro para isso ou aquilo, não. Quer ser próspero? Então ande, pratique a palavra de Deus. A promessa é, você será bem-aventurado no que realizar. Se alguém, verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Tiago aqui dá um teste para você saber. Porque você, na certa, está dizendo assim, mas que pregação maravilhosa. Eu queria que João tivesse aqui para ouvir, né?
Está pensando que não é para você. Não é? Aí Tiago dá um pequeno teste aqui. O teste é o controle da língua. Se alguém supõe ser religioso, cristão, religião aqui é cristã, né? Se alguém supõe que é um cristão e deixa de controlar a língua, ele está enganando o próprio coração, o seu cristianismo é vão. Por que Tiago usou a língua? Porque é talvez o órgão menor do corpo, né, na anatomia judaica, né, no período pré-científico, é uma coisa pequena. A língua. Se você não consegue controlar a língua, ele está dizendo que você está indo para o inferno. Sua religião é vã. Mas não é interessante? Língua, ela revela realmente o que... Não foi Jesus que disse, a boca fala o que está cheio o coração. E eu acho interessante isso, viu, Tiago? Porque Tiago é batista e eu sou presbiteriano, né? Então, eu vou dizer uma coisa aqui que ele vai entender. A língua é o único órgão que não é batizado, nem no batismo batista, nem no presbiteriano. Não é verdade? No batismo batista, quando você mergulha uma pessoa, não bate a água na língua, a não ser que você diga para aquela pessoa, faça gargarejo, embaixo da água, né? E no batismo também, por aspersão, a língua também não é batizada. Acho que é por isso que Tiago escolheu aqui a língua como exemplo, não é? Que se alguém não controla a língua, a religião dela é vã. O argumento é o seguinte: se não controla o menor, não controla o maior. Se você não consegue controlar o que você diz, você não vai controlar os outros impulsos e desejos e paixões do seu coração. Qual então a religião verdadeira? Verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago aqui está simplesmente fazendo o que Jesus Cristo fez, reduzindo toda a lei a 2 mandamentos. Amar o seu próximo como a si mesmo, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e amar a Deus acima de todas as coisas, que é guardar-se incontaminado do mundo, portanto, completamente dedicado a Deus. Essa é a verdadeira religião. É isso que é o cristianismo na sua essência. Fé em Jesus Cristo, que produz amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas. Prática, vida, coerência, mudança. Se não tiver isso, a sua religião é vã. A vida cristã não é um caminho livre de obstáculos, e a Bíblia não esconde o fato de que os crentes enfrentam provações. Em Tiago 1, o apóstolo nos ensina que as dificuldades não são os acidentes da vida, mas momentos permitidos por Deus para o nosso crescimento espiritual. Ao contrário do que muitos pensam, a provação não tem o objetivo de nos destruir ou afastar de Deus, mas de nos fortalecer, purificar nossa fé e desenvolver em nós a perseverança. Quando enfrentamos as tempestades da vida, tendemos a questionar a razão dessas lutas. Tiago nos lembra que devemos ter, por motivo de alegria, o passar por provações, não porque o sofrimento em si seja agradável, mas porque essas circunstâncias produzem uma fé mais robusta, uma confiança mais firme no Senhor. Cada desafio enfrentado com fé e submissão a Deus nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele, revelando áreas em que dependemos excessivamente de nossas próprias forças. A provação também serve como um espelho que reflete nosso caráter, revelando nossas fraquezas e idolatrias ocultas. Em meio à dificuldade, aprendemos a abandonar nossa autossuficiência e a confiar plenamente na graça e no cuidado divino. É nesse processo que o Espírito Santo trabalha em nossos corações, moldando-nos para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Ao compreender que as provações têm um propósito, o crente pode encarar cada luta com uma perspectiva diferente. Em vez de apenas suportar o peso do sofrimento, pode agradecer a Deus pela oportunidade de crescer em fé, sabedoria e maturidade espiritual. Assim, a provação se torna um instrumento de bênção, e não um fardo insuportável. Ao final, o crente sai mais forte, mais consciente de sua dependência do Senhor e mais capacitado a consolar e encorajar outros que também passam por lutas.